Olá, boa noite, pessoal. Aguardando chegar mais pessoas, né? Oi, boa noite. Tudo bom? Já agradecendo a presença de vocês aqui com a gente na nossa live. Esperar só mais um pouquinho. E aí a gente já inicia. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Késia, tudo bem? Tópico familiar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ai, que bom. Então, gente, tem muita gente aqui, a comissão tá aqui em peso, né? Agradeço a presença. E essa é uma sequência, né? Eu sou Luciana Marques, vice-presidente da comissão. E a gente, desde o começo do ano, tem feito uma sequência de lives, né? Boa noite, Rafa, nossa presidente, Rafaela Ferrari, acabou de entrar aqui, tá dando boa noite. E aí, a nossa comissão, a gente está com uma sequência de lives, né? Desde o começo do ano. E a live de hoje vai ser bem interessante. A gente vai tratar de um assunto novo, né? Uma possibilidade nova. Nathaniele, boa noite. Obrigada pela presença. Então, hoje a gente vai conversar com o Dr. Rafael Calmon. Esperar ele aparecer por aqui, ele entrar, para a gente poder iniciar. Deixa eu ver aqui como é que faz. A comissão, ela, como eu disse, né? Ela vem feito várias lives semanais. Ah, obrigada, Simone. Sim, hoje o assunto ele é um assunto bem interessante, né? Com o Dr. Rafael Calmon, e é sobre o Fundo de Pensão Alimentícia. E só vamos aguardar o Dr. Rafael para poder iniciar. Sim, a gente está com uma sequência bem legal de lives, né, Débora? E muito gostoso isso. Cadê? Será que o Dr. Rafael já está aqui? Eu mando o convite. Oi, Cristina Cruz, doutora Patrícia Calmon, Mariana Moura, boa noite. Ana Luísa, a comissão está em peso, né? Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Muito legal. O som tá legal, o vídeo, tudo direitinho? Então, como eu estava falando, o tema de hoje vai ser sobre o Fundo Especial de Garantia de Pagamento de Pensão Alimentícia. Ele é fruto de um artigo do Dr. Rafael Calmon, que chamou bastante a atenção da gente, porque faz uma reflexão do uso da prisão civil, né, como forma da gente. Dr. Rafael Calmon entrou. Agora eu vou ver como é que eu convido. Eu coloco aqui no... Ixi. Calma aí. Vivo com... Ah, tá. Quando o doutor
Rafael Calmon. Oi, boa noite, doutor Rafael. Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Obrigada pela sua aceitar o nosso convite, pela sua presença aqui, tá? Eu estava comentando aqui com o pessoal. Eu sou Luciana Marques, vice-presidente da comissão. O senhor, a comissão está aqui em peso, conhecemos o senhor, mas fazer uma apresentação, porque a nossa comissão também tem recebido pessoas que não são da área de direito, né? E o doutor Rafael Calmon, ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em Direito Processual Civil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, palestrante, professor de cursos de pós-graduação e autor de livros e artigos jurídicos, né? E eu estava comentando aqui, a nossa live, ela hoje é baseada no artigo que o senhor escreveu sobre o Fundo de Garantia de Pensão Alimentícia. É um assunto que chamou bastante atenção, e uma que o senhor faz uma reflexão da prisão civil, né, como um meio coercitivo para poder fazer com que a pessoa, o devedor de alimentos, cumpra com a sua obrigação. E outra que o senhor traz para a gente uma possibilidade, uma maneira nova, talvez, se a gente conseguisse implementar, de poder proteger esse credor de alimentos que está sem receber a sua pensão alimentícia. Bom, vamos começar, né? Assim, eu andei conversando com algumas pessoas sobre o tema e as pessoas têm bastante dúvidas, assim, de como é que funciona esse fundo, de como é que seria arrecadado, né? Uma mudança muito grande de paradigma, a ideia de como que a gente vai conseguir esse dinheiro para que o governo, né, possa manter esse fundo. Mas vamos por partes. E boa noite, doutor. Fique à vontade. Agora está me ouvindo bem? Estou. Eu estou sem microfone, que meu celular está acabando a bateria. Bom, boa noite, pessoal da aba. Cadê a Natasha? Está na área, Natasha? Olha, eu não vi aqui, não sei lhe informar. Não tem problema não. Mas a galera chegando aí em peso, vamos chegando, galera. Eu vi que Cristiano Sobral, a grande fera, está na área aí, que já me enche de orgulho. É o seguinte, o fundo de garantia, ele leva a uma reflexão. A várias, na verdade, né? Mas assim, eu começando já com uma provocação, eu já deixaria claro para a galera o seguinte. Entre uma punição ou uma ameaça de punição, sem a correspondente eficácia, sem a correspondente certeza da eficácia, ou a não punição 100% de eficácia, qual que você preferiria? Então, repetindo, entre uma punição ou uma ameaça de punição com 0% de certeza de eficácia e, do outro lado, uma não punição com 100% da certeza de eficácia, qual dos dois você optaria? A gente pode deixar essa resposta para o final, se você permitir a galera participar. O Brasil, aparentemente, optou pela primeira opção. Por quê? Seguinte, poucos países do mundo, eu vou dizer mundo qual mundo? Eu vou dizer pelo menos o mundo ocidental. O oriental eu não conheço bem. E eu vou fazer uma ressalvazinha aqui. Estados Unidos, porque lá o sistema é bem diferente. É estadual, né? O processo é estadual. Alguns estados cabe até pena de morte, eles prendem por qualquer coisa. Então, não vou levar em consideração. Tirando o mundo oriental e tirando os Estados Unidos, a gente pode botar aqui, ó, Itália, Grécia, Alemanha, Portugal, quem mais? Irlanda, França, Espanha, Bélgica. Argentina, vários países do mundo, pelo menos assim, eu diria, países que estão em estágio de evolução e de apego à democracia, respeito às instituições democráticas acima do que o nosso. O estado deles está mais avançado que o nosso. Logo, talvez eles sejam fonte de inspiração para nós. Eles abandonaram a prisão civil, e isso faz tempo. Você pode revirar a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que vai estar escrito assim, não cabe prisão por dívida. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, fala assim, não é admitida prisão civil por dívida, exceto do devedor de alimentos. Então, a gente tem essa ressalva. Porque a gente fez a opção por esse sistema inicial que eu falei. O punitivo
sem certeza de efetividade. A gente faz muito bem em atribuir a responsabilidade primária pela satisfação da obrigação alimentar ao pai da criança, ao devedor de alimentos. Afinal, ele colocou no mundo, ele é pai, ele tem que dar o exemplo. É óbvio. Mas a gente não pensou bem, na minha opinião, e aí vem minha crítica, e o pensamento que me inspirou a escrever o texto, que a gente, no momento de inadimplemento, a gente insiste ainda num modelo punitivo, eu vou dizer porque eu estou colocando punitivo entre aspas, punitivo sem certeza da eficácia. Quando o mundo evoluiu, também passou por esse cheque, se colocava numa situação e falava, mas esse cara não tem de onde tirar o dinheiro. Eu posso fazer igual no Brasil, eu posso botar ele atrás das grades. Mas será que o que mais importa é eu punir esse sujeito ou a criança receber e depois eu corro atrás desse débito? Eles falaram, não, vou preponderar os interesses em jogo aqui. Qual? O do incapaz, é o dinheiro na mão dele que tem que vir. O cara, deixa para depois, eu puno ele, eu processo ele, eu tiro o emprego dele, eu corro atrás da dívida, mas eu quero garantir que a criança receba. Então eles fizeram essa opção. Esses países eles abandonaram medidas coercitivas severas como a prisão e falaram, quer saber? Esse debate aqui vai longe, é antigo e não necessariamente a gente consegue receber. A gente pode até punir, mas e o dinheiro na boca da criança? A comida na mesa dela? A gente não garante. Então, que tal se a gente imaginar um sistema que refoja isso? Que é justamente esse fundo de pagamento a alimentos. Eles criaram, com base em inspiração no direito deles e na experiência deles, perceberam que a crise de eficácia continuava, ou seja, a criança, no final das contas, acabava nem sempre recebendo, porque punição sem garantia, sem 100% de efetividade, era o que acontecia. Eles falaram, eu prefiro um método que eu dê 100% de efetividade. A criança recebe. E a punição do cara? Ela continua sendo possível, mas eu desvinculo, entendeu? O pagamento da punição. Por quê? Criaram um fundo, e esse fundo é um fundo do governo, à semelhança do que acontece na Previdência, mas eu vou chegar lá, tem diferença, mas à semelhança, e a criança, o credor de alimentos, que não precisa ser criança, mais à frente a gente vai falar sobre isso, se habilita perante esse fundo, claro, passando pelo Poder Judiciário, ela tem que recorrer ao Poder Judiciário e tentar expropriar bens, tentar fazer com que o devedor pague, não só encontrando solução, o Poder Judiciário detecta aquilo e aciona o fundo. Então tem um filtro do Poder Judiciário, aciona o fundo, essa criança fica inscrita no fundo e o fundo sustenta essa criança. Atribui o direito, o dever que esse cara tinha para com a criança, o pai ou a mãe tinha com a criança, o devedor de alimentos tinha, o fundo faz essa cobertura. Nos limites desse valor aqui, ó, era 300? 300. Era 500? 500. Era 2.000? 2.000. Desde que não haja suspeita de legalidade. Porque o juiz, já que sempre é só o juiz que aciona o fundo, a criança não pode bater as portas do fundo lá de jeito nenhum. Tem que protestar, tem que vir pelo juiz, perdão, tem que demandar para o juiz acionar o fundo. O juiz pode, analisando o caso concreto, perceber, suspeitar de fraude, ele pode negar, ele pode reduzir o valor dos alimentos, se ele achar que está muito abusivo. Agora, acionando, estando tudo normal, acionando o fundo paga. Então, o fundo subsidia e bota alimento, bota comida na boca dessa criança. E esse devedor sai imune? Não. A grande sacada desse fundo, porque eu falei no início, ele é assemelhado à Previdência Social. Porque a Previdência, ou você contribui previamente e você tem um benefício previdenciário, ou você sofre, se submete a alguma condição, preenche os requisitos e nem contribui. Nessa hipótese, você fala em benefício assistencial, porque ele é desprovido de contribuição prévia. Você não precisa contribuir. Um LOAS, por exemplo, né, que é o que acontece com os idosos, de acima de 65, né, não é só idoso, que idoso é 60, eles recebem sem ter feito contraprestação. Eles têm que preencher os requisitos, renda mínima per capita, parará pororô, mas não tem contribuição prévia. Ele não tem que pegar um boletinho todo mês e pagar, nem tem que ter trabalhado e o empregador dele remetido dinheiro ao INSS. Por isso é chamado de benefício assistencial. O dos trabalhadores que trabalham e contribuem, ele consegue também com outros requisitos, mas é chamado de benefício previdenciário.
Mas veja, um exige contribuição prévia e outro nada. Mas no final do dia, acontece o quê? A pessoa física recebendo dinheiro da Previdência. Por isso que eu falei que o fundo é assemelhado, porque existe um órgão mantenedor. No final do dia, esse órgão vai assistir essa criança e vai colocar dinheiro no bolso dela, como coloca aqui no Brasil para a Previdência, os trabalhadores ou os aposentados ou os pensionistas, no caso de falecimento ou de benefício assistencial, os beneficiários. Um caso, lembra, contribuindo, benefício previdenciário. Outro, sem contribuir, de graça. O Estado paga, sem receber de volta. Qual a grande sacada do fundo português? E por isso eu desassemelhei ele à Previdência brasileira. Porque o fundo paga, beleza. Ninguém precisa ter contribuído previamente, porque ninguém ia imaginar que no futuro o devedor talvez não pagasse alimentos. Mas o fundo, ao pagar, imediatamente ele se imiscui no direito de cobrar. Ele se subroga no crédito. Ele paga, mas se ele dá 200 aqui, ele torna credor de 200 desse aqui, que é o pai. Se ele dá 1.000 aqui, ele se torna credor de 1.000 desse aqui. Uma segunda grande vantagem do fundo. A prescrição para o fundo recobrar é elastecida. O prazo lá, eles nem chegam a comentar, o que pode levar a um interessantíssimo e muito seguro cenário na ótica, no ponto de vista do fundo, ou da União, lá de Portugal, que é a mantenedora do fundo. Você um dia pode se aposentar, quando você estiver mais velho. Então, eu estou pagando alimentos para os seus filhos hoje, que você tem 30 anos e você está desempregado. Eu me subrogo e tento cobrar de você. Você está desempregado. Eu não consigo receber o dinheiro. Tal qual o seu filho também não conseguiu receber. Só que o teu filho corria prescrição contra ele a partir do momento em que ele atingisse a maioridade. A União não tem prescrição. O que quer dizer que você vai ter 70 anos, 65 anos, você vai bater as portas da União pedindo o quê? Ei, agora é minha vez de me aposentar. Eu quero me aposentar. A União fala, muito bem, eu te dou o direito à aposentadoria. A União Portuguesa, tá? Te dou o direito à aposentadoria. Mas você está me devendo A, B, C, D, E, F anos de prestação que você não pagou ao seu filho. Então eu vou reter e descontar mês a mês do seu benefício de aposentadoria, chegando talvez a nem te pagar por tantos meses ou anos até você saldar a dívida comigo. Outra coisa, o crédito que a União, que o subrogante tem, ele é revestido de características especiais. Então a gente vê, por exemplo, o direito a alimentos, o crédito alimentar já é um crédito especial. Ele permite penhora, né, de salário até certo limite. Ele tem preferência. Ele tem preferência. Então, o crédito alimentar, ele não vai para a União, para o fundo, com essa característica de crédito alimentar. Mas ele vai com as prerrogativas que o crédito alimentar tem. Preferência, a própria prescrição já é ampliada, posso descontar salário, qualquer verba sua, porque na origem se tratava de um crédito alimentar. Então, esse é um sistema europeu. É assim em Portugal, é assim na Espanha, é assim na França, é assim na Irlanda, é assim na Itália. No Brasil, essa proposta, claro, estudiosos brasileiros vão a Portugal, conhecem. Eu nunca vi um texto escrito. Eu escrevi esse texto, lancei lá no portal do IBDFAN, né? Teve bastante repercussão, muito positiva. O texto já está na mão de vários deputados, mas na hora H, muitas pessoas falam assim, o Brasil não estaria preparado. O Brasil não tem suporte econômico para isso. A nossa cultura vai fazer com que pais e filhos se mancomunem, façam acordos entre eles. Para quê? Para eu transferir o encargo para o Estado. Então, veja como a gente destrói esses argumentos um a um com relativa facilidade. Quem conhece bem, está aqui a Patrícia Novaes Calmon, minha esposa, que vocês conhecem ela, tem escrito muito sobre idoso, não vai me deixar mentir. Aos pais cabe sustentar os filhos, inclusive provendo-lhes educação na idade em que eles precisam. Quando os filhos ficam adultos e os pais estão na condição de idosos ou velhice, o que acontece com essa equação? Há uma inversão dos polos, não é? Agora cabe aos filhos sustentarem os pais na velhice. Está bem claro isso no Código Civil e no Estatuto do Idoso. Só que se o filho
estiver sem condição de sustentar o pai, o que acontece? É só vocês darem uma lida no artigo 14 do Estatuto do Idoso. Quem paga alimentos a idosos que o principal devedor não paga? O Estado. Estado, né? Sabe através de quem? Do LOAS. E eu falei agora há pouco que o LOAS é um benefício assistencial porque ele dispensa contribuição. Então, o sistema alimentar dos idosos, cujos filhos, devedores principais, não lhes pagam alimentos, já é batendo as portas do Estado. E o Estado paga. E o que é pior, o Estado não se subroga. O Estado não cobra desse filho dele. O Estado não exige contraprestação desse filho ou do idoso. É assistencialmente puro, na sua essência. É um benefício tipicamente assistencial. Então, veja, essa pessoa que condena o pagamento para crianças é a mesma pessoa que aplaude o benefício já dado aos idosos, desde quando o Estatuto do Idoso existe, porque é por meio do LOAS, que já existe no Brasil há um tempo. Ele é, inclusive, chamado de LOAS, quando, na verdade, é um BPC, é um benefício de prestação continuada. Mas veja que o Estado, assistencialmente, já passa a mão na cabeça do devedor e fala, eu pago. A grande inteligência e sacada do sistema estrangeiro, que eu sugiro que o Brasil adote, começa por aí. Veja, o Estado se subrogaria. Então, seria até mais vantajoso ao Estado do que já é o sistema para idosos. Porque e a gente também... E poderia cobrar. Olha, eu posso falar bem mais de Portugal. Os outros estados eu não conheço bem de perto. Mas eu fiz uma live com o jurista português, que, assim, é o dia a dia dele trabalhar com esse fundo, porque ele é trabalha de família. E, além disso, ele é doutrinador, que é o chama Antônio José Fialho. E ele deixou bem claro, falou, Rafael, o orçamento é 0,1% do orçamento da Previdência. E a taxa de recuperação beira os 50%. E veja um problema que Portugal tem que nós não temos. Talvez nós tenhamos mais pobreza que eles, mas eles têm um problema. Filhos brasileiros, crianças brasileiras, de filhos brasileiros que vão lá trabalhar, crianças brasileiras, filhos de brasileiros que vão lá trabalhar, não pagam alimentos dessas crianças e voltam para o Brasil. Então, o Estado português paga a uma série de crianças imigrantes. Uma realidade que a gente não tem. Isso desfalca o orçamento deles. E para eles moverem os mecanismos internacionais de cobrança, para vir buscar esse pai aqui no Brasil, ou de repente na Irlanda, que é mais próximo para eles, na Alemanha, talvez eles mexam. Mas será que compensaria isso numa ótica econômico-financeira? Talvez não. Mas eles pagam, porque estamos tratando de assegurar a sobrevivência dessas crianças. No Brasil, a gente tem o segundo problema que a corrente que se opõe à criação desse fundo não considera. Que eles acham que a manutenção da prisão civil é gratuita. Eu tenho certeza que eles não acham, porque eles são estudiosos como nós. É claro que eles sabem que não tem almoço grátis. Alguém paga para o preso ter segurança, ficar atrás das grades, as grades custaram caro, o terreno foi caro, para ter vigilância 24 horas por dia, para ter limpeza, pelo menos durante os 3 meses máximos que eles estão atrás da grade. Não é? 3 meses máximo de prisão no Brasil. Isso. Então, mas por cada débito. Então, veja uma incoerência. O STJ proclama dia a dia, e eu respeito, mas discordo, o seguinte, o atraso de uma prestação pode levar à prisão, não é? Precedente do STJ. Então, vamos para um cenário. R$300 é uma pensão que deve fazer parte do dia a dia profissional seu. Você já deve ter visto no fórum pais que ficaram de pagar R$300 para criança. Eu já vi 80, eu já vi R$27. Vi 100 e pouco, é. Então, um mês que essa pessoa esteja devendo, 100 e pouco. Vamos arredondar para 200? 200. A mãe já entra, ou o pai, tanto faz. Mas para o cenário mais natural, a mãe acaba no Brasil ficando com a criança. Eu não estou vilanizando, eu estou só falando de uma situação que ordinariamente acontece. Mas, claro, pode acontecer situação homo, hétero, o pai pode cobrar, a mãe, o homem, a mulher, tanto faz. Vamos só para a gente exemplificar a mulher cobrando, que é o que ordinariamente acontece. Um mês, 200. Ela já ingressa na justiça. Até a citação, mais um mês. R$400.
até o mandado de citação ser juntado aos autos. Problema, mais um mês. R$ 600. Esse sujeito é preso. E o mesmo STJ que fala que um mês pode permitir a prisão, ele não fixa parâmetros. Não diz assim, se é um mês de dívida, fica só um mês. Se é 2 meses de dívida, fica 2. E se é 3, fica 3. Não. O que quer dizer que um mês de dívida pode gerar 3 meses de prisão. Então, vamos lá. R$ 200 do primeiro mês. Entrou na justiça. Até citar 400. O mandado demorou a ser juntado. 2 meses. 200, 400, 600, 800. Esse sujeito fica preso 3 meses. 200, 400, 600. Então, dá 7 meses vezes 200. R$ 1.400 a dívida, não é? Teoricamente, para ele se libertar da prisão. Sabe quanto custou um mês de prisão dele? Ai, eu li seu artigo, R$ 2.000, né? Mas você acertou. Não, eu errei? Acertei, bom. 2 pratas por mês para ele ficar preso. Ou seja, não seria melhor nesse cenário o Estado poupar 600 e repassar 1.400 para esse garoto e pegar 600 e investir em escola, que você deve ter lido também, quanto custa um estudante de ensino médio? Você está entendendo? Então, o segundo argumento da galera que fala o Brasil não tem grana, o Brasil desproporcional. O Brasil tem grana para manter o FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário Nacional, que transfere dinheiro para custeio de penitenciárias, para manutenção dos presídios, construção, reforma, alimentação, vem tudo do FUNPEN. Então, poxa, joguemos isso tudo em pratos limpos e falamos, a gente está dando um tiro no pé. Por que não tentarmos criar um sistema misto em que brasileiro talvez faça muito conluio com os filhos? Então, criemos uma lei. Fraudar o fundo é um crime. E você pode ser preso por esse crime. É só fazer isso na lei. Para a criação de um fundo, depende de lei complementar. A doutrina meio bate-cabeça a respeito e fala o seguinte, pelo menos as normas gerais do fundo têm que partir de lei complementar. Então, nossos legisladores já estão votando online. Nós estamos no momento ideal, e eu já venho falando isso desde o dia 1, a criação de leis excepcionais que tirem a mora em hipótese de aluguel, que impeçam que crianças tenham a matrícula trancada pelo não pagamento de mensalidade durante o Covid. E 1000 outras situações que elas teçam prazos prescricionais, que ele não corra nesse período, que impeça a concessão de liminares de despejo nesse período. Então, por que não criarmos uma lei complementar excepcional só de teste? Quanto tempo mais nós vamos ficar vangloriando um sistema que não dá mostras de ser o ideal, porque desdignifica o devedor, ele vai preso, fica atrás das grades, que não soluciona o problema do credor, que o dinheiro não vai prender, não é 100% de certeza. Ninguém aqui apostaria R$10 comigo se a gente falar, você tem certeza que vai preso, vai aparecer? A gente tem aquela percepção, prende que paga. Mas ninguém afirmaria isso por A mais B, que é certeza. Eu já tive clientes, já fui advogado, já tive clientes que eram ricos e preferiram ficar atrás das grades. Destruiu o afeto entre eles, ele teve bens, acabou resolvendo na penhora. Mas ele foi preso, ele falou, só para magoar eu vou ficar aqui. Ele sofreu mais. Mas você convenhamos que você gostaria de ter teu pai preso? Você chegar na escola, seus filhos, seus colegas falarem que o seu pai está preso. Galera, a prisão civil foi abandonada no mundo inteiro porque é masmorra. Se o sistema penal, quem é penalista de plantão aqui pode falar muito melhor que eu. O penalista de plantão tem estudado meios mais humanos para cumprimento de pena. E aí eu estou falando de preso oriundo do sistema criminal. Aquele que pegou uma criancinha, mastigou ela, comeu o gatinho, ele tirou foto e postou no Instagram. Um condenado, cruel que seja, do sistema criminal, se ele não tiver estabelecimento adequado para cumprir a pena em regime fechado, o que a súmula vinculante do STF fala? Se é vinculante do STF, ele tem direito a cumprir no mais brando. Estabelecimento adequado. Se ele é reincidente, mesmo em crime hediondo, ele tem direito a progredir de pena. Perdão, progredir de regime.
para um regime mais brando. Porque a tônica é a liberdade. O nosso sistema, ele não é punitivo. Nós não estamos aqui num sistema penal do réu, que é aquele que você cometeu, você é má, então nós estamos no sistema penal do fato. O que é reprovável é o fato que você faz. Se mesmo no sistema criminal é o fato que é reprovável e você tem direito a esses benefícios, que dirá no sistema civil em que nós não temos um sistema civil punitivo? Ele é coercitivo. É prende para pagar e não prende porque não pagou. Só que comparando, o preso civil ele tem menos prerrogativas do que o preso criminal. Porque pela LEP, a Lei de Execução Penal, lá no artigo 201, dá uma lida. A prisão civil é cumprida em cadeia pública ou, em sua falta, em estabelecimento adequado. E sabe o que acontece em alguns lugares do país? Presos civis são colocados em toco de madeira, no fundo da delegacia, e algemado, e fica ali. E os presos riem deles, eles sofrem uma violência institucional, os policiais riem dele, ele sofre uma violência institucional, afinal ele é só um devedor de alimentos. E ele fica algemado num toco, sentado ao ar livre da delegacia e vai dormir. Essa é a realidade em vários locais do país. Vários locais do país. Quando não é assim, ele é colocado numa penitenciária, numa ala separada, mas cachorro em invasão de presídio, cachorro da polícia, não sabe distinguir ala. Gás lacrimogênico não sabe distinguir ala. Se tiver um problema, rebelião não distingue ala. Ele está preso. Vulnerável ali dentro. Essa desdignificação, ele não acontece o fenômeno principal, que é pagar a criança. Então, eu não estou vilanizando o credor, invertendo papéis aqui não, tá, galera? Eu não estou santificando o devedor. A culpa é dele, ele tem que pagar. Agora, se ele não puder pagar a criança, que ele pague ao Estado. Como? O Estado salva a criança e cobra dele. Como? Descontando de benefícios previdenciários que ele possa sofrer. Talvez numa audiência com ele, ele possa voluntariamente se comprometer a desempenhar tarefas, trabalhar. Não é pena de prestação de serviço, que ele está se voluntarizando a trabalhar em pequenas obras. Existe a possibilidade do Estado, ao não ter prescrição, esse sujeito se desestimular a fazer um acordo com o filho dele, que ele vai falar, não vai dar muita coisa. Sem falar que a mesma lei que é obrigatória para a instituição do fundo, fazer o quê? Criar um tipo penal específico, fraudar o fundo. Então, da onde viria a grana para sustentar esse fundo? Bom, a gente tem um fundo que financia a infância e a adolescente. Ele se chama FIA. É o Fundo da Infância e da Adolescente e da Adolescência. Esse fundo ele é sustentado como qualquer outro fundo. Como? O governo faz repasses. A gente não pode, pelo Brasil, vincular tributo a sustento de fundo. Não pode ter um tributo vinculado a fundo. Pode haver repasse. Alguns tributos têm uma permissão que pode estar na Constituição Federal. Artigo 155 ou 158, salvo engano. Agora, quem necessariamente precisa vincular um tributo a um fundo? A gente tem repasses do governo. Ações civis públicas do Ministério Público, em que fosse constatado violação a direitos da infância, a indenização ou os valores acordados em TAC, termo de ajustamento de conduta, poderiam ser revertidos para esse fundo. No seu imposto de renda, como as pessoas já fazem, você poderia doar. Não é tributo que está doando, você está descontando. Você paga o tributo e você doa. E é abatido no valor que você tem que pagar a título de tributo. Repasses diversos poderiam ocorrer. Ações de autores, atores, artistas poderiam reverter dinheiro para esse fundo. Enfim, é um fundo que asseguraria 100% do bem mais importante, que é a criança receber. E talvez um percentual ele recuperaria. Mas olá para a galera que fala que o Estado não deve pagar, o Estado já paga para os idosos. Ok, menos crianças são menos idosos do que crianças? Claro, afinal, um idoso pode gerar 5 crianças. Mas o Estado está pagando assistencialmente, sem nenhuma contraprestação. E ninguém reclama. Você vê na doutrina inteira, existe ninguém que critique, falando assim, o Estado não tem que sustentar idoso. Até porque ele talvez sofresse uma represália acadêmica ao falar isso. Quem vai assessorar esse idoso? E as crianças? Quem vai assessorar essa criança se o pai não tiver grana?
Ele não tem. Sacode o camarada de cabeça para baixo que não tem. Não tem de onde tirar. Vai a pior ainda o Estado brasileiro faz. Então vai pro avô dele. Olá, o avô é idoso. Aí você fala, oh meu Deus, a gente está trabalhando em um círculo vicioso. É como um cachorro querendo morder o próprio rabo. Isso não vai levar a lugar nenhum, a não ser o cachorro morder o rabo e ele mesmo sofrer e sentir a dor com a mordida que ele vai dar no próprio rabo. Se a gente pega o pai, o pai não tem grana, vai recorrer a quem? A nossa saída inteligente. Ahá, eu pego o avô. Aí você desdignifica a pessoa humana mais ainda, porque possivelmente ele já é avô, ele já é idoso, perdão, as qualificações não se sobrepõem. O avô é uma condição familiar, idoso é uma condição biológica, Pretalho foi avó com 30 anos, sei lá. Mas convenhamos que na maioria dos casos acontece. E ainda se não acontecesse, por que um avô tem que sustentar o neto? O avô já sustentou o filho dele. Agora, o que o STJ dia a dia faz? Prisão avoenga. Se não pagou, meu amigo, vai para prisão. Aí você fala, opa, aí é o momento em que a mordida do cachorro no rabo pega mesmo, contrai, esmaga, prende bem os dentes, aí você grita. Ai, porque eu estou sem entender. Porque era para esse filho estar sustentando o pai, que é avô do neto, né? Avô da criança. Esse avô bate as portas do Estado. Esse pai não paga. Essa criança tenta, ele não consegue. Essa criança vem para esse avô. Você está entendendo? Então, com esses argumentos, a gente consegue rebater, como eu acho que eu deixei claro para a galera aqui, com relativa simplicidade, os argumentos dos antagonistas, os quais eu respeito, é claro. O Brasil não tem grana? O Brasil já sustenta. O Brasil já tem fundos. O Brasil tem fundo da infância. O Brasil tem o FUNPEN, que paga as penitenciárias. Então, convenhamos que o Brasil teria grana. É uma coisa que exige, seria só mudar um pouco o foco, né? Não é mudar o foco, é abrir o campo de visão. A proteção da criança. Precisa da coisa que é mais cara a nós do direito. É mudar a mentalidade. Paradigma. Você entrar no direito é meio que você pegasse assim, uma parte do seu cérebro que tem a ver com criatividade, inovação, inventividade, disrupção, e você pegasse aquilo e desligasse. Aí você entregasse aquela parte. Ah, você vai fazer arquitetura? Então toma a minha parte aqui, ó, usa lá, porque vocês são criativos pra caramba. O pessoal vai fazer arte? Poxa, toma aqui a arte. Você é artista e criativo. A gente não é obrigado, não está escrito em nenhum manual que a gente não tem que ser criativo, que a gente não tem que ser inventivo, corajoso, querer mudar o status quo. Não está escrito em nenhum manual isso. Muita gente, eu até falo, tem até naquele meu textinho lá, entre tradição e inovação, a galera da tradição, ela quer que continuemos com o status quo. Não vamos mudar nada. Você vai naquele comércio que fala assim, é tradição na venda de carnes. Você vai no açougue dele, tem lá picanha, alcatra. Aí você vem para a cidade, vai em outro lugar, já está um corte nobre, já está um corte uruguaio, já está uma ponta de picanha temperada. Você volta lá e fala assim, não, aqui é tradição. Eu trabalho com a picanha, com a alcatra, mas fala, você não pensa em inovar um pouco, em trazer um produto diferente, um sal diferente, para fazer um churrasco diferente com a minha galera? Não, eu sou tradicional, é tradição. Ok que você tem a sua tradição, mas a tradição ela não resiste à inovação. Ela dura um tempo, ela tenta combater um tempo, mas ela não consegue, ela vai ser engolida como um tsunami. E é bom a gente, profissional do direito, estar preparado. Então, que tal se a gente tirasse o foco dessa análise nossa, esse foco absolutamente punitivo, quando, convenhamos, nós mesmos conversamos aqui, não é punição, mas é. Questão. Mas é. Quantas e quantas prisões civis não são usadas como vingança privada? Quantas e quantas prisões civis sabe que não vai ter dinheiro, mas prende mesmo assim? Que utilidade... A pessoa chega no escritório querendo a prisão, né? Porque vai ser assim, porque assim ele vai ver, assim ele vai pagar, né? Mas, olha um instrumento de libertação aqui. O teu cliente e o cliente de qualquer pessoa que está nos ouvindo, se ele não tiver a carteira da OAB, ele não pode fazer muita coisa. Não faz. O advogado, ele é o acesso para o judiciário. Então, eu acho que ele também pode mudar, assim, né, a mentalidade um pouco do cliente, né? Ó, dá outras opções, né? A Cristina, ela costuma falar, a gente tem um leque de opções para o cliente, não ir só naquele caminho ali. Vamos ver o que é melhor para você, para sua família. Nessa situação, isso aqui, o dano afetivo, o custo também financeiro, emocional pode ser muito maior.
Então, acho que o advogado ele tem que ter, como o senhor fala, não ser o advogado dinossauro, né? A gente dá uma renovada. E aí a gente saber, né? Filtrar essas coisas. Quando o cliente vem, olha, mas você acha que a prisão é mesmo? Tem que acho que a prisão tem que ter para o cara poder, sei lá, acordar, né? Porque às vezes a pressão emocional, a pressão psicológica faz o cara ir lá e pagar antes da prisão ser efetivada, só de ameaçar. Mas tem outros que não estão nem aí. E tem outros que realmente não tem como pagar. Então vão presos e não pagam. E seria... E o advogado... Esse fundo seria exatamente para essa hipótese que você falou. O cara que sente a ameaça, que vai ter bens penhorados, ou que ele vai para o nome dele, para o fundo, entre aspas, né? Porque o fundo poderia negativá-lo, o fundo não vai ter prescrição, o fundo pode pegar a aposentadoria dele. Veja, é a União que está agindo. A gente pode, por lei complementar, que exige, criar aquilo como uma obrigação a ser passível de ser cobrado por execução fiscal. Não é só execução, não é só norma tributária, não é só crédito tributário que é perseguido pela execução fiscal. Está bem claro no Código Tributário e na lei. O legislador, por meio de lei complementar, ele pode atribuir créditos que são de natureza fiscal, não é tributária, não estamos falando de tributo. Logo, ele tem a prerrogativa de aparelhar uma execução fiscal. E uma execução fiscal é um terror, porque o Estado vem, ele pode ter prioridade. E a gente lembra, não é um débito na origem alimentar, mas nada impede que, por lei, se atribua prerrogativas próprias do crédito alimentar. Como eu falei já, imprescritibilidade, possibilidade de descontar de qualquer verba, até um percentual mais alto. Porque, veja, a pessoa está fazendo com que o fundo pague, ou seja, o Brasil pague, e depois o Brasil cobre. Então, essa pessoa realmente precisa que esse crédito seja uma ameaça maior contra ela, algo mais gravoso do que ela pagar, para desestimular. E lembra que, por lei, é a coisa mais simples. O Senado está votando por celular, né, nesse momento de Covid. Institui um crime, institui uma figura penal por lei ordinária ou por lei complementar, estabelecendo que fraudar o fundo é sujeito a tal e tal reprimenda. Talvez até bota aí 3 meses de prisão sem possibilidade de substituição de pena. E aí? Ou seja, é tudo a criatividade e a gente pensar de uma forma que eu sempre, em qualquer ponto de vista que eu escreva, eu tento fazer. É pensar de uma forma, não é que eu queira ser diferentão, não é isso. É a minha forma de enxergar as coisas é assim mesmo. É não me ater a limites que me impõem, porque eu não vejo esses limites, não necessariamente eles existem, e não me atar a dogmas, a tradições, porque elas também são passíveis de superação. O que seria da gente, eu falei agora há pouco numa live que eu estava, se não fosse alguém um dia ter falado assim, eu vou criar uma coisa que permite ligação por vídeo. As empresas telefônicas não ficaram felizes. Elas quiseram tributar o WhatsApp aqui no Brasil porque elas perderam, né? Tributar como ligação. Quanto elas não perderam de ligação telefônica? Que uma hora dessa, imagina quanto seria a sua conta telefônica e a minha, para a gente ficar conversando com nossos parentes, com nossos amigos. Isso aqui é de graça. Mas um dia quem criou isso foi tido como muita frente, doido, não é possível, não vai dar certo. É essa situação que a galera do fundo, né, que defende, eu vejo, eu fico feliz que a ideia não é minha, eu só escrevi o texto, né, já é uma experiência de sucesso fora do Brasil, eu só escrevi, mas está na mão de deputados. Eu gostaria, sinceramente, que alguém pelo menos submetesse à votação. Que tal fazermos uma lei excepcional durando o quê? O tempo do Covid. Imagina quantas revisionais de alimentos vão entrar no judiciário. Quantos pedidos de prisão vão entrar no judiciário? E aí? O Estado também não está arrecadando tanto, não, porque ninguém está pagando tributo para ele. Então, assistência gratuita, convenhamos. Logo, o judiciário, que também sobrevive de parte do valor das custas, não ia ter condição de... Vai ser uma enxurrada. Isso não é preciso, não é exercício de futurismo. Vai ser uma enxurrada de regulamentações de guarda, de visita, de alimentos, de prisão, de revisional. Assim como vai ser uma enxurrada de revisional de contrato de financiamento mobiliário e imobiliário, revisional de aluguéis, uma enxurrada de... Enfim, qualquer prestação sucessiva está sujeita a isso. E quantos adquirentes de imóveis e de automóveis a gente não tem financiando o pagamento, não é? Então, a gente poderia ter 1000 possibilidades para conversar. O FIES, por exemplo, quem aqui não conhece o FIES? Fundo estudantil, não é? Que as pessoas estudam. Isso. Veja, ele não é gratuito. Ele é um fundo.
Um fundo. Ele financia o pagamento das pessoas que querem estudar em nível superior, mas depois o que ele faz? Ele cobra, não é? O FIES não é grátis, a pessoa não estuda em escola particular 100% gratuita. O FIES cobra dela. Ele tem regras próprias, mas veja, ele se reembolsa. Então não é novidade nenhuma no Brasil um fundo que se reembolsasse. Então, com isso, eu acho que eu expus para a galera aqui como é o fundo de garantia, como ele funciona, a necessidade de uma lei complementar, a possibilidade dele se subrogar e se reembolsado, e trouxe números da experiência estrangeira, né, relatando que em Portugal, pelo menos, que é o qual eu tenho mais proximidade, porque eu falo com o profissional que opera, as taxas de recuperação às vezes são 50%, o que é, convenhamos, para o Estado, alta, porque quantos e quantos benefícios previdenciários são pagos por fraude? Fraude na Previdência. E será que a Previdência consegue recuperar se não é nem 50% do rombo que ela tomou? Não sei, mas eu estou falando de situações ordinárias, com grande benefício. As crianças estariam sustentadas, o Poder Judiciário deixaria de receber uma avalanche de pedidos de prisão, o FUNPEN pouparia algum dinheiro com isso, o Brasil ganharia, eu acho, em status de dignidade, porque se equipararia a vários países da Europa e a Argentina, tá? Não prende mais por dívida. Ou seja, acho que teria muito mais ganhos do que perdas nisso. Agora, eu gostaria de ouvir o que o pessoal tem a dizer, você. Então, a Aline comentou aqui que, de repente, eu não sei se foi uma pergunta ou se foi uma sugestão, que poderia ser tipo como o FIES, o devedor dos alimentos, ele pega um financiamento com o governo e vai pagando essas pensões. Pelo que eu entendi, né, eu não sei se foi uma ideia ou uma pergunta, o que eu entendi do fundo é que, para a pessoa recorrer ao fundo, antes ela tem que ter os alimentos fixados e é o Poder Judiciário que vai acionar esse fundo. A pessoa ela não vai por ela mesma, ela tem que ingressar com uma ação de execução e acionar o fundo. Exatamente. Isso. E esse fundo ele não paga o retroativo. Posso só esclarecer esse ponto? Sim, você está coberta de razão. Eu no começo não falei. Você tem que ter o que aqui no Brasil a gente chama a ação de alimentos prévia. A ação você tem que ter. E a sentença. Ação de conhecimento. E a sentença. O que faz acionar o fundo é a fase de execução de alimentos. E aí, nessa fase de execução, eles tentam alguns meios, ou já entram com a execução e falam assim, olha, eu estou executando fulano porque não pagou pensão. Aí o juiz já vai lá e puxa o fundo. Não. Ele tenta uma penhora, ele tenta alguma coisa. Ele é citado, ele pode pagar, o juiz pode arbitrar multa, como a gente pode penhorar os bens deles. Por isso que eu falo, acaba relegando para a situação real nossa. Porque quantas e quantas dívidas de execução de alimentos não são pagas? Ou em acordo, em audiência? Os casos que vão para a prisão não são a maioria. Claro que não, entendeu? São altos, mas não são a maioria. Imagina se toda execução de alimentos culminar em prisão, não é bem assim. Tem filhos que não querem mandar o pai dele para a prisão. De jeito nenhum. Eu peguei um caso que eu estava no plantão. No plantão, era domingo aqui. Uma adolescente, ela nem era criança, era uma moça, ela passava por adulta, caso você olhasse para ela. Eu só sei que era adolescente porque eu estava com o processo na mão. Ela falou, eu quero tirar meu pai da cadeia. E ela falou, eu não quero. Aí eu até, né, eu estava no plantão, eu não sabia se era crime ou civil, porque é diferente aqui, né? Eu era do plantão civil. Aí eu falei, ele cometeu crime? Ela, não, é coisa de pensão. Aí eu falei, ó, você não quer? Aí a mãe dela, não quero de jeito nenhum. Ele é ótimo pai, eu quero a grana, eu não quero que ele fique preso. O que foi curioso é que a promotora de justiça, que estava na ocasião, se opôs. Falou, não, ele vai ter que ficar preso. Aí a menina falou, mas eu não quero. Ela falou, mas ele vai ficar. Aí eu falei, não vai. Aí eu soltei. Porque né, não tem... A criança não quiser. Eu tive um caso no escritório que a criança falou, a adolescente também, falou para a mãe. Porque só a adolescente que sabia o endereço do pai. Então ela falou para a mãe, eu dou o endereço do meu pai, mas eu não quero a prisão. Entendeu? Então... E sabe porque isso, a gente tem que ter esse feeling. Faz isso, e com todo respeito aos membros do Ministério Público, e com todo respeito ao juiz, aqui é uma opinião acadêmica, eu não concordo com a prisão civil decretada de ofício. Para mim, o ideal é designar uma audiência, porque na audiência, como a Ângela Jimenez, uma amiga minha, juíza excelente de Mato Grosso, ela comentou uma ocasião, ela falou, Rafael, na audiência o pai falou, filho, já era grande o filho, eu ajudo a reformar sua casa, pronto, eu sou pedreiro, não precisa me pagar o dia. Resolveu o problema.
Resolveu o problema. Talvez eles até tenham virado amigos ali de novo. É que as pessoas têm uma visão de canalice do pai pré-concebida. Ah, ele não pagou alimentos, é um canalha. Tem pai canalha, mas tem mãe canalha. Tem pai bonzinho e tem mãe boazinha. E o filho que está nesse meio desse ping-pong, ele não tem nada a ver com isso. A opinião é dele. Então eu falava assim, com respeito ao Ministério Público, eu discordo de quando o Ministério Público fala assim, mas eu prossigo na ação, porque ele está dando um atestado para você, mãe, você não é boa mãe, eu sou melhor que você. E convenhamos que se você estivesse numa audiência, e alguém falasse, Rafael, eu cuido do Maui melhor que você, que Maui é meu filho, deixa eu mostrar ele pra galera. Estou avisando, não é um leão, tá? Porque ele tá cortado de costas, é um leão. Gracinha. Muito fofo. Então, o Maui é meu filho, né? Então a pessoa vai falar, o órgão público vai falar assim, você não é bom pai pro Maui porque ele está com fome. Aí eu ia lembrar a música do Titãs, a gente não quer só comida. De repente, esse pai tem afeto. A filha ou o filho pode não querer esse pai atrás das grades. E se a gente, você não vai me deixar mentir, está no momento em que a gente tanto conclama humanização do direito, métodos autocompositivos, como que a gente não vai ouvir a criança, que é a principal interessada e a principal destinatária, convenhamos, porque para a ex-mulher ou para o ex-marido ter a ex dele presa, ou para a ex-mulher ter o ex preso, pode às vezes ser uma massagem para o ego, não para o filho. O filho ter o pai preso, ele pode ter problemas na escola, podem matar o pai, e eu não estou falando só de pai, pode ter a mãe presa também, porque não tem distinção. Enfim, são vários problemas que a gente tem, na minha visão, sem santificar o devedor. Ele tem que pagar. E para isso, tem multa, tem juros progressivos, tem apreensão da carteira de motorista, tem ofício para um monte de lugar. Ah, vamos falar de uma situação, de uma realidade brasileira, um cara que você não vai adiantar prender o passaporte dele, porque ele não viaja para fora. Mas ele tem um churrasquinho, ele vende picolé na praia. O nome da SPC no Serasa. Nome no SPC e Serasa, oficia para o vendedor de picolé quem fornece e fala, fulano tá aí, eles têm a identidade do cara. Então desconta o repasse dele, passa para mim. A gente chega ao nível de cara que está vendendo picolé. É a realidade de muitas pessoas no Brasil. Agora, vão ter pessoas que não pagam mesmo? Ó, é bem claro que lá no Código de Processo Civil está dizendo o quê? Quando está suspeitando da prática de crime de abandono material, oficia o MP. E aí sim o MP vai promover o quê? Uma ação penal contra esse cara, porque esse é um devedor canalha. Ele não quer pagar. E ele não querendo pagar, ele tem dolo, se ele puder, ele preenche a figura típica prevista no artigo 244 do Código Penal Brasileiro, que é o abandono material. E aí ele é preso, como ele é preso na França, na Itália, aí sim, na Inglaterra, na Alemanha, em Portugal, Espanha, Argentina, pelo crime de abandono material. Mas na prática, sabe o que acontece no crime de abandono material? Ele não é preso. Então você veja que se ele cometer propositalmente negar... O crime ele não vai. Pelo crime ele não vai. Se ele culposamente deixar de pagar alimentos, no cível ele é preso. Há uma discrepância. A gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro. As pessoas que estão nos ouvindo, com todo respeito, quem discorda pode usar argumentos metajurídicos. Mas, doutor Rafael, olha, aqui tem bastante comentário de pessoas falando assim, olha, mudei minha opinião sobre o fundo, compreendi, já estou começando a pensar melhor, entendeu? Porque eu acho que as pessoas ouviram falar do fundo e pensaram, isso é surreal, não tem como fazer aqui no Brasil. Por causa que a gente está todo dia com essa crise financeira na cabeça, crise política e não sei o que. Então, vão roubar dinheiro do fundo. Isso, vão roubar dinheiro do fundo, os pais vão fazer acordo. E, de repente, pode até fazer assim, o fundo está iniciando, e faz tipo loas, né? A renda do grupo familiar é de tanto. Foi como você falou, a pensão alimentícia é 1.200, vamos diminuir para 500 nesse período, sei lá, conforme a necessidade ali da criança. Eu acho legal a ideia do fundo, porque ele vai de encontro também com aquela coisa da proteção integral da criança, né? Melhor interesse da criança... vai a favor disso, né? Só uma coisa. Por que você acha que ele é um sucesso na Itália, na França, na Inglaterra, na Irlanda, na Alemanha? Por quê? É porque você acha que essas pessoas, esses países, são tão ricos que eles dão dinheiro e ninguém está falando em perfeição. A França tem rombo com esse fundo. Só que o que ela vai fazer? A Previdência também tem rombo. As pessoas dão rombo na justiça. As pessoas têm falência. Rombo está em todo lugar.
A gente tem que ter medidas de contenção à fraude severas. Agora, a França, só você pesquisar que você vai ver, ela suportou um rombo. As pessoas ganharam dinheiro. Rombo faz parte. Agora, no frigir dos ovos ali, na balança, você quer ser visto no mercado, no cenário internacional, como um país que você pune, mas não assegura a eficácia, ou como um país que você assegura a eficácia em primeiro lugar e depois corre atrás. Assim, você cai, você tem um déficit em dignidade da pessoa humana. Com esse outro sistema, você tem um superávit de dignidade da pessoa humana. E você pode vir a cobrar de várias maneiras. Aí já propuseram a possibilidade do FIES ou de pegar um empréstimo. Agora, isso aqui é uma ótima notícia para a gente encerrar. A gente só tem 5 minutinhos. A Constituição Federal, essa norma de fundos especiais, ela é uma norma de repetição nas constituições estaduais e nas leis orgânicas dos municípios. Sabe o que isso quer dizer? Que o teu município do Rio de Janeiro pode criar o Fundo Municipal de Amparo às Crianças Credoras de Alimentos. O fundo do meu estado, Espírito Santo, pode criar o Fundo Estadual de Amparo às Crianças Credoras de Alimentos. Claro que ele não teria possibilidades que o legislador federal teria ao fazer uma lei complementar federal. Mas lei municipal complementar e lei complementar estadual podem fazer a mesma finalidade e atingir o maior benefício, que é colocar comida nas mesas das crianças. E, melhor ainda, inclusive leis excepcionais. Uma lei destinada a durar só enquanto o Covid durar. Pode ser uma boa. Adianta, né? Porque tem tanta gente aí, tanta criança que deve ficar sem a pensão alimentícia, né? Uma, porque tem pais que trabalham com Uber ou com outras coisas que realmente estão sem trabalhar. E outras que, de repente, os pais trabalham em outras funções, mas tiveram o contrato suspenso, diminuiu o rendimento, né? Então, realmente, o Bruno Nascimento está comentando aqui que é uma excelente ideia, com muito mais certeza, com vistas ao melhor interesse da criança, mas também se mostra muito positiva também em seu aspecto econômico. Sim, e é como eu sempre faço, só questão de frisar, tá, pessoal? Isso é só um ponto de vista. A Aline comentou aqui que a mudança de cultura é difícil, mas não impossível, né? A Rafaela Ferrari, que é presidente da nossa comissão, ela comentou que achou a medida super interessante e eficaz. E por aí vai, as pessoas só iam elogiando. Teve um rapaz aqui, que eu não lembro o nome, ele perguntou o nome do seu artigo lá no IBDFAN. Pela criação de um fundo especial. Fundo especial. Bate meu nome lá que localiza. Rafael Calmon, IBDFAN, ou me manda um direct que eu mando o link. Que envia, né? Olha, doutor Rafael, assim, o pessoal ficou bem empolgado aqui. A gente da comissão agradece a sua presença. Foi excelente essa oportunidade, né, do senhor poder explicar para a gente como é que funciona o fundo e abriu, né, esse campo, né, de visão, porque às vezes a gente fica restrito ali naquele paradigma, naquela coisa que está habituado. É assim porque não dá para fazer porque não dá, né? E aí o senhor trouxe essa reflexão. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e a live vai ficar salva. E se eu quiser se despedir do pessoal, eu não sei se tem tempo para perguntas, né? Alguém eu tô sempre tem pergunta de vocês, da ABA, da OAB, da galera do Rio, eu vou muito aí. Ia, né? Quando o Covid deixava. Obrigado, eu tô vendo meu amigo aqui, Flávio Jacinto, lá de Fortaleza, dando a presença do Ceará aqui entre nós. Muito obrigada. Live, e sexta eu tenho um projeto. Eu gostaria só de deixar o convite para a galera aqui, e eu vou finalizar com um agradecimento, mas o convite é que toda sexta eu tenho debatido capítulos dos meus livros, né? Que é esse e o de partilha. Então, esse toda direito... sexta eu abro aqui, eu comento e faço... A gente abre e comenta em conjunto. Faz uma construção do conjunto, do capítulo 10, aí qual o tema que é? Sei lá, produção de provas, ou então pode ser antecipação de tutela nas ações de família, alimentos de idosos, enfim. Aí a gente faz o debate ao vivo, toda sexta-feira, às 18h01. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Então fica o convite para a galera. E quanto ao mais, muito legal. pelo convite.